Atos capítulo 10 agora. É um tema bem interessante que vai falar agora, vai começar a tratar de algo muito importante, algo que tem passado ao longo da história da humanidade, e a gente vê cada vez mais esse tema tão presente na nossa sociedade. O tema que está aqui bem oculto nesse texto, Deus está tratando o coração de um homem aqui, que é o tema do preconceito. Só que o preconceito aqui, eu queria atacá-lo da forma que está nesse texto, amém? Da forma que Deus quer passar conosco nessa noite. O tema da minha mensagem eu coloquei assim, preconceito também se converte, e ele se chama gentileza. Talvez, quando a gente pensa em gentileza, a gente pode ir para vários conceitos, até indo para o sentido exato da palavra. E esse capítulo 10, existe uma palavra aqui que se confunde, e na verdade a origem dela não tem muito a ver, tá? Historicamente, quando você vê a palavra gentil na Bíblia, quem já viu aí? Gentios na Bíblia. A Bíblia diz que, na verdade, os gentios, o Evangelho chegou até os gentios, não é isso? E Paulo fala, mais para frente aqui, já no capítulo 12 em diante, quando Paulo começa efetivamente o ministério dele, vai chegar um momento em Antioquia que as pessoas rejeitam, os judeus rejeitam a mensagem, e ele fala assim: a partir de hoje eu vou para os gentios. E a gente observa então esse texto, vai tratar muito sobre esse tema, e a primeira aparição da palavra gentil está lá em Isaías, no capítulo 42, versículo 6, quando o Senhor fala que Jesus vai ser a luz para os povos e a esperança para os gentios. Então o Senhor ali já em Isaías está trazendo para nós que esse Cristo ia quebrar toda a barreira de todo o programa que Deus começou com a história, com o povo, com a nação chamada Israel. Então o gentil, na verdade, é um não judeu, amém? Quando você ouvir gentil na Bíblia, está falando de raça, de não judeu. Mas existe uma outra palavra que nós estamos falando aqui, que é a palavra gentil, com L, de gentileza. Eu fui pesquisar muito sobre isso. Na verdade, essas duas palavras, elas não têm uma ligação pelo significado, mas elas têm uma ligação pela origem, pelo conceito e pelo contexto que foi posta ao longo da colonização romana, do momento desse texto bíblico. Então, quando a gente pensa em gentil, logo vem gentileza, E essa palavra gentileza tem uma ligação aí voltada para os cardeais, na verdade voltada para as nobrezas, pessoas de boa índole, que nasceram em berços de classe média, alta, principalmente da origem francesa. Então eles tinham um trato diferente, por isso que a palavra veio estilizada como gentilize, depois virou gentileza, que é o que a gente conhece hoje. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? A pergunta é: como é que está a gentileza na sua vida? Gentileza tem uma ligação bem direta com gente, não é? Gentleman. Gentileza é tratar como gente. Lá na minha empresa, a gente tem um código de ética. É difícil de seguir, viu? Mas precisa ter um código de ética lá, porque senão... Onde uma das formas em relação à gentileza é que o tratamento tem que ser... Aí ele tem uns textos assim bem claros em relação a isso, e fala que o tratamento ele tem que ser com urbanidade, ou seja, tratar as pessoas com urbanidade. Eu estava pensando muito sobre isso depois que eu li capítulo 10 e 11 aqui de Atos dos Apóstolos, porque o que acontece? Ao longo da nossa convivência, ao longo de que a gente vai crescendo, vai se tornando pessoas conscientes, o ser humano vai ficando mais aberto ou mais fechado? Mais fechado. Observe que uma criança, ela é fechada, mas depois ela começa a conviver com outras crianças. Então, pela naturalidade da criação, ela vai se expandindo, vai criando amizades, e ela vai criando naquele ambiente de
de ser receptiva, ela não tem maldade, então ela se abre totalmente, o coração dela é aberto. Mas chega a adolescência, aí começam os bullying, começam os grupinhos, e a gente vai aprendendo que você não pode ser tão aberto, não é assim? E a gente vai se fechando ao longo da vida. Foi falado já isso aqui, ó. Nós vamos se tornando pessoas mais fechadas, mais reservadas, mais egoístas. E a gentileza, que é o que eu quero tratar muito nessa noite, vai ficando de lado. Nós vamos nos tornando pessoas, em vez de gentis, intransigentes. Ou seja, intransigente, olha. Ou seja, eu não suporto gente. De repente você vai convivendo com situações, eu não sei qual o tipo de ambiente que você convive, mas eu lembro até do Chaves, né? Da Dona Florinda, quando ela não quer que o filho dela fique lá com o seu Madruga, o que ela fala para ele? Gentalha. Então, parece que tem que ser uma situação assim, de separação, de gente que você não deveria estar muito próximo e pessoas que você deveria estar próximo. É tanto que com o filho dela, com as pessoas ali, ela trata muito bem, não é isso? Então a gentileza tem a ver com essa casta aí, agora onde eu quero chegar na palavra gentil. Porque gentil tem a ver com raça. São gentios, não são judeus. Eles são separados, são à parte. Não fazem parte de nós. Quando veio o Império Romano também adotou essa mesma palavra, no sentido de dizer que este povo aí é um povo gentil. Não tem a ver com a nossa linhagem. É tanto que o romano é considerado romano no Império Romano. Por isso que Paulo, quando chega no momento de prisão, ele fala assim: me deixe até Roma, porque eu sou romano. E é uma outra casta onde existe essa separação no mesmo sentido de gentil. E entre eles há gentileza, certo? Fora deles não. E esse texto, Deus começou a falar comigo muito sobre isso. Vamos lá. Eu vou fazer diferente nessa noite. Nós vamos no capítulo 10, eu vou lendo aos poucos, para a gente não ter que voltar, porque é o capítulo 10 e eu vou soltar para o pastor. Vou soltar a partir do versículo 19 do capítulo 11, porque o tema é o mesmo, né? Aí a partir do 19 e 11 você dá sequência aí, porque já muda a história, né? Muda para outro tema. Mas quando a gente pensa em gentileza, eu queria que vocês participassem um pouquinho comigo aí. O que é gentileza? Vamos lá, o que é ser gentil? Pode ir falando, o que é ser gentil? Ser agradável. Agradável, generoso. Ser educado é ser gentil? Tem gente que é educada, mas não é gentil. Então, às vezes, cumprimentar as pessoas. Eu lembro que eu morava num apartamento bem perto de onde eu estou agora. E, na verdade, é na outra rua, né? O Vibe, quem me conhece sabe. Mas eu observei uma diferença muito grande de onde eu estou morando agora. O que acontece? Lá você entrava no elevador, aí todo mundo ficava assim, ó. Tem um monte de 3, 4 pessoas no elevador. E eu sempre falei assim, bom dia. Mas eu percebi que parecia que o bom dia ofende. Boa tarde ofende. E graças a Deus eu estou morando agora, é o contrário, até as crianças. Bom dia, tio. Que nem te conhece, aí começa a conversar, assim, bate mal papo com eles, né? E é um outro ambiente. Cumprimentar as pessoas é um exemplo de gentileza. Ceder lugar no transporte público, mesmo que ali não esteja escrito é difícil, né? Você está cansado. Chegou uma pessoa mais cansada do que você. Eu não sei você mulher, mas aos homens eu quero dizer aqui, cabe a você ser muito gentil nesse momento. E uma moça estava meio cochilando, ela me viu. Ela estava sentada no lugar reservado para idosos. Ela foi levantar e falei, pode ficar aí, porque você trabalhou até agora, eu não fiz nada hoje. Aí ele está aqui, eu vou dar um exemplo, né, de gentileza da parte dele, pelo fato de ter uma reserva de lugar, né?
Mas não é disso muito que eu quero falar. Dizer obrigado, por favor, com licença, por gentileza, né? Por favor, é por gentileza. Prestar real atenção quando as pessoas falam com você. Isso é ser gentil? Sim. Isso é prestar educação para as pessoas. Ser e ter uma atitude de gratidão. É nesse ponto que eu quero chegar. Gentileza tem a ver com gratidão. Anote isso no seu coração. Gentileza tem a ver com gratidão. Só é gentil, amável, generoso, pessoas gratas. Porque o oposto disso são pessoas ranzinzas, pessoas mal amadas, rancorosas. E não é disso que esse texto está tratando. Amém? Vamos lá. Nós terminamos o capítulo 9, na verdade o pastor Alcides, exatamente no versículo 43 do capítulo 9. Vamos comigo lá. Está aberto aí? Versículo 43 do capítulo 9. E Pedro ficou em Jope muitos dias em uma casa de um curtidor chamado Simão. Amém? Aí começa o capítulo 10. Rapaz, esse versículo 43. Nem explanei ele por causa disso. Meu Deus, você sabe o que é um curtidor? Curtidor é alguém que trabalha com couro. Vamos lá, vai. Talvez você não saiba como é que funcionava. Hoje ainda é assim, imagina na época. Tá lá o animalzinho morto, pendurado. Aí eles cortam as patas, onde estão as patas, e puxam. Sai toda a pele do animal. É maldade, né? Mas é isso. E aí eles passam por vários processos lá, com vinagre, sal, água. Fica um ambiente bem agradável. Imagina o cheiro desse lugar. Pois olha onde Pedro foi parar durante muitos dias. Vamos lá. Capítulo 10, versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Amém? Estão acompanhando aí? Piedoso e temente a Deus, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia. A hora 9 aqui é por volta das 2 horas da tarde. É isso? 2, né? 3, né? 3 horas da tarde. O anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Até aqui por enquanto. Vamos trabalhar assim. Amém? Aqui está falando agora, olha só. Pedro está lá em Jope. Eu vou tentar aqui, deixa eu ver o meu tempo. Rapaz, como é que eu faço aqui? Jope, na verdade, está distante de Cesareia, mais ou menos uns 40 a 50 quilômetros. As duas cidades existem hoje, curiosamente. Cesareia, na verdade, foi uma cidade criada pelos romanos, é uma cidade escritório. Então, é totalmente diferente de Israel, porque Cesareia, ela tem umas ruas assim, e tinha um palácio, e atrás do palácio várias ruas. Esse palácio é onde ficava aqui Cornélio, que era esse homem, né, esse chefe, esse centurião, que ele comandava a corte. A corte, na verdade, tinha em torno de 100 soldados que moravam ali naquela região, naquela cidade chamada Cesareia. Amém? Uma cidade escritório para comandar a região de Israel, que era então sob o domínio dos romanos na época. Mais ou menos a distância de 50 ali, quilômetros, um dia de viagem até Jope, certo? E esse homem, aqui a Bíblia diz que ele era temente a Deus e que ele fazia esmolas. Eu queria já destacar algumas coisas importantes para você. O primeiro é que esse homem não é judeu. Amém? Então esse homem é um gentil. É uma pessoa que não faz parte do propósito. É uma pessoa que está fora
do chamado inicial de Deus, quando Deus começa então, através da nação de Israel, implantar a mensagem por onde viria o Filho. Amém? Deus está começando um projeto que já alguns capítulos para trás nós vimos, mas Deus está começando a destacar que o Evangelho está indo para nações, que esse Evangelho não está mais preso a Israel, que de fato aquela mensagem lá de Atos capítulo 1 versículo 8, de que eles estariam levando o Evangelho diante ali de Israel, até Samaria e até os confins da terra. Esta mensagem está começando a acontecer. E aqui a gente vê Cornélio, um homem que a Bíblia cita como um homem temente a Deus. E eu destaco algumas coisas aqui. Esse homem, mesmo sendo um maioral, um general, um homem cheio de autoridade, aquele centurião romano, igual aquele centurião romano, esse homem teve as orações ouvidas por Deus e teve a resposta dessas orações. Eu quero destacar uma coisa aqui. A única forma de você chamar a atenção de Deus não é a posição que você está, não é se você está sentado aqui nessa noite ou não, não é se você é um crente ou não, não é se você faz ou deixou de fazer, mas a única forma de você chamar a atenção de Deus é se você for temente ao Senhor e de fato a sua vida expressar atos de justiça. Amém. Esse homem mostra isso. Então, ele chamou a atenção de Deus, mas ele não é judeu, então ele não poderia ter uma forma de se achegar até Israel e ter de fato reconhecimento. Então Deus manda alguém até ele. Amém? Continuando, versículo 5. Agora, então ele ali envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, aqui o anjo falando para ele, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Vai prestando atenção aí. Logo se retirou o anjo e lhe falava. Chamou 2 de seus hóspedes e um soldado piedoso do que estavam ao seu serviço, e havendo contudo enviados eles até Jope. Então aqui o Cornélio manda os soldados irem buscar Pedro, caminho ali de 50 quilômetros, né? Dá um dia para eles, certo? Eu queria fazer uma observação aqui. Deus joga e coloca, na verdade, Deus coloca Pedro junto com um curtidor, um homem que está ali à beira-mar. Isso me chamou muita atenção quando eu estava estudando esse texto. Jope, até o pastor falou aqui já, né? Ela é bem conhecida na Bíblia, porque até 1950, mais ou menos, Jope era o porto de Israel. Agora mudou, né? Esqueci o nome da cidade para baixo, mas ele existe até hoje lá, o porto ainda antigo, mas está lá, conservado. E Jope, que é a cidade antiga, é hoje conhecida como Tel Aviv. Então a Tel Aviv que você vê tanto nos jornais aí, que já sofreu bombardeio, é a nossa Jope. Existe um vilarejo lá reservado, preservado, que está totalmente conservado, com as ruas de pedra e tal, e aí tem uma placa lá escrita assim: aqui é a casa de Simão, curtidor. E aí, aliás, tem até um desenho de uma baleia lá, que é a baleia simbolizando que dali é onde são Jonas, né? Para Tarsis, quando Deus manda ele voltar para o deserto, para Nínive, ele vai sentido a Espanha, e aí ele é engolido ali pelo peixe, né? Texto bem conhecido. Mas eu fui pesquisar o significado da palavra Jope, que na verdade é Jafa, em hebraico. Sabe o que significa? A bela. Aí a gente percebe que Pedro, ele sobe, a gente vai chegar mais à frente aí, ele chega naquele lugar e ele fica junto com esse curtidor, à beira-mar. E eu queria que você pudesse pensar o seguinte: quem conhece uma casa à beira-mar aqui? Deve ser uma coisa horrível, né? Não, a casa à beira-mar é uma casa bonita. E ainda mais nesse tempo que você ainda está com a vegetação preservada. Então eu tenho uma visão de que aquele lugar era muito bonito. Mas Deus está mandando Pedro para um lugar que ele é bonito por fora, mas por dentro. Então Deus leva Pedro para uma cidade chamada Bela, que é Jope.
mas numa casa com práticas impuras, porque Deus está mais preocupado com o interior. Deus está preocupado com o interior. Quando Deus te leva para algum lugar, meu querido, Deus está preocupado que Ele quer tratar dentro de nós, dentro de mim e de você. E Deus está levando Pedro aqui para esse lugar, porque Deus quer tratar algo que está dentro do coração de Pedro ainda. O preconceito que ele tem sobre os gentios, a visão ainda judaica de tanto tempo. Eu queria fazer um parênteses aqui sobre isso. Eu acho que o mais velho entre nós aqui, avô, né, pô? Quantos anos você tem? 81, vou fazer 82. 82 anos nós temos de história aqui, ó, entre nós. Entre 82 anos de história, eu tenho certeza que nós fomos muito preconceituosos, sim ou não? Temos muitos ranços de coisas que a gente aprendeu com os nossos pais errados, sim ou não? Agora vamos pensar em 2000 anos de história judaica, de práticas, de costumes, de tradições. Pedro é uma pessoa exatamente dentro dessa cultura. Pedro está inserido dentro de uma cultura totalmente judaica, de exclusão, de povo exclusivo, de povo primazia do Senhor, de povo que foi separado para Deus, que não pode se contaminar. Então essa é a visão de Pedro. E Deus manda Pedro para um lugar que só o fato de entrar já é um ambiente impuro. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Deus está tratando com o coração de Pedro e coloca ele junto de um homem que só a própria prática do homem já é um ato impuro para o judeu. Eu queria que você abrisse rapidinho, segura aí. Abre lá comigo, Levítico 11. Levítico 11, 39. Só para você entender como que é complicado na cabeça de Pedro. Olha o que está acontecendo com Pedro. Todos acharam aí? 11? Levítico 11, 39. São as leis, certo? Deus está dando aqui em Levítico as leis. Na verdade não é nem as leis, né? Aqui são os rituais mesmo. Levítico é um livro de sacerdotes, eram os rituais. Eles tinham práticas e obrigações e deveres que eles deveriam cumprir. Isso foi disseminado ao longo de séculos e séculos na visão judaica, na cultura judaica. Olha só o que diz o texto. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, se morrer algum animal que te serve de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Aí Pedro entra na casa de um homem curtidor, que arranca o couro dos animais. Eu tinha uma foto que eu não trouxe, mas eu devia ter trazido, lá de Marrocos. Esse negócio chamou muita atenção, porque eles ainda têm essa mesma prática da época bíblica. Então são vários poços assim, vários poços que eu digo, vários tachos, e o couro dos animais é passado naquelas águas ali estendido. E o ambiente fica com um cheiro terrível por alguns dias. Tem uma matéria que foi recente, de uma cidade aqui do interior, que a prefeitura multou um desses lugares de abate, por causa disso, porque eles faziam um curtimento do couro lá, e a cidade inteira não estava aguentando mais o cheiro daquele lugar. E vocês observaram que aqui, versículo 6, Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Por que você acha que ele estava à beira-mar? É porque ele já usava aquele ambiente ali para fazer o trabalho dele. Então, de fato, não era tão aprazível assim o lugar que Pedro estava. Amém? Vamos continuar. Volta lá no texto, versículo 9. No dia seguinte, voltaram aí? Indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta. Aqui hora sexta é perto do meio-dia, é meio-dia mesmo, né? 6, 6 e meia, meio-dia. A fim de orar, então estava pertinho da hora do almoço ali.
estando com fome, exatamente, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que dirigia a ele, levantou-se Pedro. Dizia assim a voz, né? Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Aqui a gente está vendo agora uma cena onde Pedro, ele sai ali do meio da casa e vai para o eirado, na parte de cima. Não sei se é essa casa mesmo, né? Aí, talvez não tinha aquele formato que está hoje. Lá, se você procurar a casa de Simão Curtidor, você vai achar a foto lá da casa. Tem o eirado. Eu não sei se fizeram aquilo exatamente para mostrar que é um ponto turístico, mas eu acredito que esses negócios não tem que ser dessa forma. Não é o fato de que, assim, né, não está, Jesus aqui é o templo dele, onde ele foi sepultado. Esquece isso, tá, gente? Isso é religiosidade. O importante é que você entenda que Pedro sai daquela situação ali e ele vai para um lugar acima da casa para orar, para falar com Deus, para orar ali o mar, porque Jope é uma cidade assim, né? E ela está bem perto do mar. Então imagino que a casa de Simão, quando ele sobe na parte de cima da casa, ele tem a visão do mar. Nossa! E ele subiu ali para orar, para falar com Deus, perto da hora do almoço. Versículo 43 diz que Pedro ficou na casa de Simão por quanto tempo? Muitos dias. Muitos dias. Qual que é o alimento de Simão? Não sei, não, ele pode ser. Mas a gente sabe que Pedro é um judeu, cheio de coisas, cheio de formas de comer. Você está entendendo onde Deus está querendo entrar aqui na vida de Pedro? E agora Deus coloca ele na casa de um homem. Eu tenho certeza que Pedro passou privações ali. É tanto que a visão que Pedro tem é exatamente na hora do almoço. E ele vê um banquete descendo do céu. Mas na hora que ele olha aquele banquete, são todos animais imundos. E ele está vendo o coro dos animais. Então imagina o que está na confusão dentro do coração de Pedro. E Deus dá essa visão forte para ele. Meu querido, a nossa visão de mundo, presta atenção aqui. Deus fala assim para Pedro, para que ele não considere comum, imundo, aquilo que Deus purificou. Ele está na casa de um homem que tem uma prática imunda pela sua labuta, pelo seu trabalho. Mas observa o que está acontecendo no contexto que Pedro ainda não sabe. Deus está mandando pessoas até Pedro. Lembra de Cornélio? Cornélio está indo lá. Mas não é Cornélio que está indo homens de Cornélio, soldados dele. O que aconteceu alguns capítulos antes? Não teve uma perseguição forte em Israel? Então os soldados romanos estão indo para Jope, atrás de Pedro. Deus está preparando o coração de Pedro de tal forma que ele vai agora conseguir perceber o que está acontecendo. Deus quer mudar a nossa visão. Talvez você olhe para situações e a gente não consegue entender. Existe uma conspiração, algo que está acontecendo aqui que Pedro ainda não viu. O anjo ainda não falou com ele. Ele teve uma visão que ele ainda não consegue entender. A nossa visão de mundo se torna indiferente e preconceituosa quando paramos de olhar da forma que Deus vê. Deus está mostrando para Pedro que ele tem que deixar de lado tudo aquilo que ele conhecia, das práticas, dos conceitos tradicionais, da religião judaica. E que Deus está colocando ele agora num novo patamar, onde ele vai entrar em casa de pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que talvez não tenham nada com Deus, e pessoas que querem Deus. É o caso de Cornélio. Deus, o pastor falou aqui, vai te colocar em situações para que você seja luz. E como é que eu sou luz?
se estas pessoas não sabem, não me conhecem? É necessário que nós nos permitamos a isso. E Deus está trabalhando no coração de Pedro para que ele se permita. A visão de Pedro mexe tanto com ele. Mexe tanto com ele. Que aí vamos continuar aqui, ó, versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo, olha só como isso mexeu com ele, sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagaram a ele, indagaram se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava, olha só, presta atenção no que está acontecendo. Pedro está lá no telhado, certo? Lá na parte de cima, na cobertura. E estão aqui na porta da casa de Simão, curtidor, esses soldados atrás de Pedro. Versículo 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí, ou seja, aí embaixo, ó, 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Olha que curioso. 3, isso. Versículo 21 agora. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. O que viestes? Aqui viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Amém? Eu fiquei pensando sobre isso. Ali agora, Deus fala com Pedro: Pedro, tem homens aí na porta, são soldados, mas você tem que ir com ele. Lembre-se o que está acontecendo em Israel. Houve uma perseguição grande em Israel. Muitos dos discípulos aqui foram dispersos. Teve uma grande perseguição. Vai ter mais uma ainda, grande. Mas essa perseguição fez os apóstolos saírem de Jerusalém e começarem a espalhar o evangelho a outros lugares. Agora Pedro está em sua porta com alguns soldados, e Deus já prepara o coração dele para que ele possa ir acompanhar aqueles homens. Quando Deus comissiona alguém, meu irmão, isso é muito interessante. Quando você recebe um chamado de Deus para uma missão que Deus está comissionando aqui, Pedro, ele tem uma grande missão a ser feita. Quando Deus comissiona o homem para uma grande missão, a primeira coisa que vem no nosso coração é total confiança e certeza, é isso? Não, é o medo. Mas Deus, presta atenção aqui, quando Deus comissiona o homem, Deus entrega no seu coração a certeza de que Ele está com você. Por isso que Ele fala assim para Pedro: não duvide. Por isso que Ele fala assim para Pedro: calma seu coração, vá com eles, porque eu enviei esses homens. E Pedro recebe então de Deus o conforto para que ele possa fazer aquela obra. Isso vale para mim e para você. Toda vez que nós tivermos algo para fazer da parte do Senhor, lembre-se, meu querido, se é o Senhor que está te mandando fazer, se é Deus que está te conduzindo para isso, a primeira coisa que Deus vai colocar no seu coração, isso é muito importante, meu irmão, anota isso no seu coração, isso é muito importante. Quando Deus comissiona alguém, Deus coloca a primeira coisa, é paz no seu coração. E Deus coloca paz no coração de Pedro. É tanto que eu imagino que ali Simão, o curtidor, quando vê Pedro saindo com aquele soldado, o que ele imagina? Não, calma, não, eu vou com eles porque Deus está mandando eles. Existe um propósito em tudo isso aqui. E aí eles vão, versículo 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospeda-os ali, eles ficam nessa noite ainda. No dia seguinte, levantou e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitaram em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Eu queria parar um pouquinho aqui para te falar uma coisa. Observa aqui então, Pedro recebe o chamado daqueles homens. Pedro vai com aqueles homens até Cesareia. Pedro entra na cidade romana de Cesareia. E Pedro chega diante ali do palácio real, ali da casa principal, onde ficava Cornélio. E Cornélio já estava esperando Pedro e reuniu
seus parentes e amigos íntimos. Eu queria te falar uma coisa aqui. Nós começamos essa mensagem dizendo o seguinte: como é que está o seu nível de gentileza? Lembra? Pois sabe qual é o maior exemplo de gentileza que você pode dar para alguém? A maior prova de gentileza, de tratar as pessoas como gente, a melhor forma de ser amável com as pessoas, a maior prova de que você está sendo amável com as pessoas, é oportunizar que essas pessoas ouçam as coisas de Deus. E aqui nós estamos aprendendo com um homem que não é judeu, um exemplo de gentileza. Ele convida então os parentes próximos, mais íntimos, e chama ali os amigos para ouvirem aquilo que Pedro tem a dizer. Deus está dizendo para você o seguinte aqui: como é que nós temos agido em relação a isso? Talvez a gente pense assim: puxa vida, mas eu não sei. Talvez eu não sei falar do Senhor. Mas observa que Cornélio não está evangelizando ninguém, né? O texto não fala que Cornélio está evangelizando os amigos. Olha, nós vamos receber um homem importante de Deus aqui. E ele convida os familiares e os amigos próximos. Por quê? Porque Cornélio é mau caráter? Não! Porque Cornélio já mostra aqui pelo texto que é um homem que tem boa consideração para as pessoas que o conhecem. Amém? Quer dizer que por onde você caminhar, no meio da sua parentela, no meio dos seus amigos, as pessoas estão olhando para mim, para você. As pessoas conhecem a sua índole. Elas sabem que você é como você é. Para que você está se escondendo? Elas olham para o seu caráter e veem que você é diferente. Então por que você não as convida? É um convite que elas esperam. E esse vai ser o maior exemplo de gentileza que você pode fazer por alguém. Porque estas pessoas foram então mais para frente aqui agraciadas pela presença do Espírito Santo do Senhor. Talvez isso nunca tivesse acontecido se elas não tivessem sido convidadas. Talvez você que está sentado aqui, presta atenção aqui, meu irmão. Talvez eu e você que nos sentamos aqui, nunca talvez isso poderia ter acontecido se alguém não tivesse agido com gentileza conosco. Se alguém não tivesse a coragem de falar assim: vamos lá ouvir. Vai uma vez só, depois você julgue se você quer continuar. Mas o fato de eu convidar alguém, o fato de eu trazer alguém, o fato de eu falar para alguém, principalmente para aqueles que são mais próximos. Por que mais próximos? Porque as pessoas te conhecem. Amém? Só não convida alguém próximo, uma pessoa que tem duplo caráter, que ela é uma pessoa aqui e outra pessoa lá. Ela nunca vai convidar alguém. Mas se você é a mesma pessoa que você é aqui, lá na sua casa, então convide as pessoas. Esse é o maior exemplo de gentileza que a gente vê aqui na Bíblia, da parte de Cornélio. Amém? Vamos continuando aí. Versículo 5. Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Olha só. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-se, eu também sou homem. Cornélio não conhece ainda as regras de fé. Talvez você fale assim: puxa vida, eu preciso fazer todo um estudo, talvez eu precise me formar. Não! O importante é a sinceridade do seu coração. Cornélio está sendo sincero, e ele reconhece uma autoridade espiritual. O que a igreja está perdendo ao longo do tempo é que as pessoas não valorizam mais o que é santíssimo. Elas não valorizam mais essa palavra. Elas não valorizam mais pessoas que foram levantadas por Deus. Nós não temos mais a mesma percepção. Nós perdemos a percepção de Cornélio. Não é que você tem que endeusar as pessoas, mas você tem que honrar as pessoas que são de Deus, os irmãos que são da fé. Você tem que valorizar as pessoas que são do Senhor, aquelas pessoas que conhecem a Deus, que trazem a mensagem do Senhor para a sua vida. E a gente vê um exemplo aqui desse homem. Falando com ele, entrando muitos reunidos ali, já estando muitos reunidos ali, versículo 27. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu, olha só. No versículo 28, Pedro vai falar para as pessoas o entendimento da visão que ele teve. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido
Não é opcional, meu irmão. O conceito judeu, 2000 anos de cultura judaica. Até hoje, se você vê vídeos lá em Israel, tem lugares sagrados em Israel até hoje, em Jerusalém. Ruas sagradas, ruas separadas, que só podem entrar rabinos. Se eu e você entrarmos lá, eles jogam pedra. Até hoje, pode ver vídeos hoje sobre isso. É cultural. Nós estamos falando de 2000 anos, 4000 anos, né? 2000 mais 2000 aqui. 4000 anos depois de toda a formação ali de Israel. Amém? 4000 anos de história de Israel. 2000 anos de Cristo, agora 2000 anos se passaram depois de Jesus. Nós estamos falando de 4000 anos de tradições, de cultura, de usos e costumes. A mensagem dessa noite é que Deus quer que você tire do seu coração toda a religiosidade. Amém. Que você possa entrar em todos os lugares, ser luz, como já foi falado. Amém. Porque Deus quer usar a sua vida, não importa onde você estiver. Seja a pessoa íntegra que você é, que Deus conhece que você é. Porque as pessoas não querem muito falar, elas querem ver. E você é um exemplo de um milagre ambulante de Deus. Eis aqui agora Pedro, convidado para estar no meio da casta dos generais ali, romanos. Vamos lá. É proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar. Olha só, presta atenção nos verbos que Pedro está usando. É proibido a um judeu, é proibido ajuntar-se ou mesmo se aproximar de alguém de outra raça. É proibido a um judeu se juntar a um gentil, ele está dizendo. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considera comum ou imundo. Então Deus me mostrou que esse conceito é totalmente errado e vazio. E Deus está inaugurando uma nova forma de evangelismo aqui. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Você acha que ele veio sem vacilar? Por quê? Porque Deus mostrou para ele. Deus pôs paz no coração dele. Pergunto, pois, por que razão me mandastes aqui? Mandaste me chamar? Respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um homem de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na minha presença. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Ele acha-se está hospedado em uma casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem vir. Olha só o que ele fala agora, versículo 33. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Amém? Meu Deus, quando esse homem falou isso aqui, eu fiquei extasiado. É impressionante a demonstração de Cornélio, de alguém pronto, alguém disposto, disponível a ouvir as coisas de Deus. Essa mensagem tem que mexer comigo e com você. Qual o seu grau de disposição para as coisas de Deus? Esse homem demonstra que ele está com sede de ouvir as coisas de Deus. Mas sabe qual é o problema? Anota isso que eu vou te falar. O problema da igreja, o problema de nós, do novo nascimento, de nós chamados cristãos, mais para frente que o pastor vai pegar em diante, versículo 19, de nós denominados cristãos, sabe qual é o nosso problema? É que com o tempo a gente vai se tornando parecido com esse judeu. E aí daqui a pouco a gente vai vivendo nessa casta, e a gente esquece que depois dessa porta existem os gentios agora. Existem as pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que estão ávidas a ouvir uma palavra, pessoas que não é pelo muito falar, mas que o seu testemunho vai dizer muito para eles. E aqui a gente vê um homem ávido, disposto
disposto, disponível, ele, a sua casa, a sua parentela, os seus amigos íntimos. Imagina, nós estamos aqui prontos a ouvir tudo o que você tem a dizer da parte de Deus. Você tem coisa a dizer da parte de Deus, porque nós somos igualzinho esse Pedro aqui. Nós somos comissionados a estar nesse mundo. Deus te comissiona todos os dias. Quando você levanta da sua cama, você sai do meio da sua parentela, do meio dos seus, e você pega o seu carro, você pega o ônibus, metrô, e você está no meio de pessoas que não conhecem a Deus, e você entra no seu trabalho. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade que Deus deu a Pedro diante de Cornélio. Quem sabe existe um ouvido ali, ávido, esperando o Senhor. Estou ávido e pronto para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem a me dizer da parte de um servo seu. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Pois Deus te envia pelo Espírito Santo do Senhor. Nesse dia, o Senhor diz assim para os apóstolos: não temas o que vocês têm que falar, não ficar receosos sobre o que vocês, não pensem o que vocês vão ter que falar, porque tudo o que vocês forem falar vai ser pelo Espírito Santo. Amém. Este homem aqui está disponível. Vamos continuar. Olha só que curioso. Eu vou dar um salto aqui para você perceber. Então Pedro, versículo 34, falou dizendo: reconheço, portanto, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lembra? Teme e faz o que é justo. Teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Onde Deus achar alguém que teme o nome dele e que pratica atos de justiça, essa pessoa é elegível para ser alcançado pelo Senhor. Pelo contrário, né? Ele vai dizendo mais aqui. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Aí ele vai trazendo aqui, ó. Ele vai trazer um texto, um tema, falando de que Jesus foi lá para Galileia, tal, versículo 38, 39, ele é testemunha. E olha só, 40 em diante aí. A esse citou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus e tal, e tal, e tal. Dele também os profetas, versículo 43. Então, olha só, Pedro está dando um resumo ali. Aí eu te faço uma pergunta aqui. Esse aqui é um dos melhores... Ei, pastor, essa aqui é uma das melhores pregações de Pedro? Sim ou não? Pedro está dando um resumão ali, toda a história, é tanto que ele pega aqui, ó, 6 versículos. Até Estevão, né? Teve uma oratória. Mas olha só o que acontece no versículo 44. Olha aí. Sabe qual é o nosso problema? Presta atenção aqui. Deus te convoca não para você ficar preocupado com o resultado. Amém? Porque o resultado ele garante. Cabe a você simplesmente seguir aquilo que Deus está te comissionando. Nós não somos responsáveis pelo resultado. Eu não sou responsável pelo resultado. Eu lutei muito com isso, sabe? Muito. Mas Deus quebrou isso no meu coração. Eu não sou responsável pelo resultado, porque o resultado é pelo Espírito. Somente o Espírito convence. Você não convence. Você não convence ninguém. Não é a sua obrigação convencer os seus parentes, a sua família, o seu esposo, a sua mulher. Não é a sua função convencê-los. A sua função é anunciar, porque quem convence é o Espírito Santo. E olha só o que diz o texto. Versículo 44. Ainda Pedro falava. Ele estava lá falando estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam ouvindo essas palavras, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro. Presta atenção, tem judeus com Pedro que vieram lá de Jope, lembra? Admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pedro está terminando a mensagem, ele nem ainda entrou na conclusão.
E o Espírito Santo toma a igreja. E foram todos tomados pelo Espírito Santo. E aqueles homens começaram a profetizar, começaram a falar em línguas ali. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro perguntou: porventura pode alguém recusar água para que não seja batizado esses, assim como nós, que receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles pediram para que permanecessem com ele alguns dias ali. Esse texto mostra para nós como nós somos preconceituosos, de todos os sentidos. Preconceituosos porque muitas vezes nos fechamos em relação a nós mesmos. Eu tenho certeza que eu não vou mudar o mundo, nem você. Quem é que vai mudar o mundo? Eu tenho certeza que não. Mas você pode mudar o mundo de alguém. Amém? É igual aquela história da tartaruguinha, né? Talvez ali, tirando uma tartaruguinha daquela, jogando no mar, você não vai resolver o problema. Talvez agora com essas manchas de óleo lá, aquele monte de gente tirando o óleo da praia, mas o óleo está no mar. Não vai resolver o problema do óleo, mas vai resolver aquele problema ali. Deus te comissiona para coisas pequenas, meu querido, porque o resultado é dele. E o resultado pelo Espírito Santo é multiplicado, porque o Senhor prometeu que nós faremos muito mais obras além daquilo que nós podemos pensar. Pedro foi comissionado para essa grande missão, e ele está aqui obedecendo a voz do Senhor. Aí, olha só, no capítulo 11 começa aquela situação. Chegou ao conhecimento dos apóstolos lá, da onde? Né? Da Judéia, lá de Jerusalém, de que Pedro estava lá em Cesareia, de que Pedro tinha entrado na casa de homens circuncisos. Vamos ver aqui, ó. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Ótimo, boa notícia. Presta atenção, presta atenção. Meu irmão, eu não sei o que te traz alegria, mas o Senhor diz assim, ó, que uma alma que se salva, há festas no céu. Um arrependido, um pecador, que chega até a presença do Senhor, há festas no céu. Mas a gente não faz tanta festa aqui. Está aqui a mesma coisa. Chegou até os ouvidos da Judéia, de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Deveria ser um motivo de grande júbilo para eles, sabendo que Deus está quebrando toda a barreira de raça, de crença, de religião, e que Deus está implantando algo novo agora, o Espírito Santo do Senhor na figura de Jesus Cristo, de que Jesus Cristo é a resposta. Porém, versículo 2, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, vai começar isso agora, daqui para frente vai ser isso. Os que eram da circuncisão, os judeus circuncidados, questionaram Pedro dizendo: entrastes em casa de homem circunciso e comeste com eles? Aí Pedro, versículo 4 até o final, até o 18, vai dizer: realmente eu pensava igual a vocês, eu era assim, igual a vocês. Mas aí eu estava lá em Jope, na casa daquele cara imundo, não ele imundo, mas na casa dele, pelas práticas que ele tinha, e Deus me deu uma visão, depois de alguns dias naquele martírio, e eu fui então até Cesareia, o Senhor ali batizou todos com o Espírito Santo. Ele vai explicando tudo o que aconteceu. Olha só o que eu vou te falar aqui. Muitas vezes a gente está tão acostumado com as coisas, sabe? Estou terminando já. Sabe o que é acostumado? Eu estava falando aqui de 4.000 anos de tradições judaicas, certo? Quanto tempo de evangelho você tem? Faz as contas. A gente vai se acostumando com isso. Sabia? Sabe o jeitão de Pedro? Nós vamos ter o nosso jeitão crente. O nosso jeitão. Isso vai nos fechando. Nós paramos de ser gentis. Nós deixamos a gentileza de lado. E sem muito perceber, nós vamos nos tornando pessoas religiosas. Pessoas que não honram mais, que não louvam mais, que chegam no culto e de repente é só louvor, porque todo
domingo tem, é sempre igual. Lá vem o irmão com aquele louvor, ó, você tem que mudar isso aí. Brincadeira, viu? Continua. E a gente vai se acostumando, pessoas acostumadas, que o Espírito Santo já não tem ação mais, porque nós estamos nos tornando judeus com o tempo, acostumados com esse jeito. O Espírito Santo já não tem mais ação, eu já não sinto vibração, já não fico alegre com as almas que se salvam. Porque esses homens, em vez de ficarem alegres com o Evangelho, estão partindo, seguindo o rumo que tem que ser, alcançando os confins da terra. Eles foram questionar porque Pedro entrou na casa de homens pecadores. Qual é a novidade desse texto? Jesus andou com pecadores, meu querido. Qual é a novidade desse texto? Jesus senta com pecadores. Deus está nos chamando hoje, te chamando, para que a gente possa quebrar os preconceitos, que a gente possa tirar fora esses conceitos errados que a gente tem, começar a tratar as pessoas como gente, olhar as pessoas como Deus olha, porque da mesma forma que Deus teve misericórdia de mim e de você, Deus tem misericórdia deles. Esse texto mexeu tanto com Pedro, essa história mexeu com ele, ao passo que eu queria que você abrisse lá no final para nós encerrarmos. Ele vai escrever a primeira carta dele lá, primeira carta de Pedro. Ele entendeu totalmente. 1 Pedro, olha só, ele vai instruindo ali os crentes da Ásia, falando dessa graça que veio sobre eles. Os gentios alcançaram a graça, que Pedro vai rebatendo isso, ele vai sempre reforçando isso, reforçando isso. Vocês foram alcançados, o Evangelho alcançou vocês. Ei, vocês são importantes agora. Eu estou dizendo isso, vocês são importantes. Deus olhou para vocês, Pedro está dizendo. E aí chega no versículo 9, 2:9, capítulo 2, versículo 9. E fala essa frase tão importante para nós. Queria que você pudesse, se ver nesse versículo. Imagina Pedro, que andou com Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu queria que você, nós vamos encerrar, mas pode continuar, Adri. Eu queria que você pensasse nisso. Pedro, o judeu que andou com Jesus. Pedro que teve tantas experiências com Deus. Pedro aqui já nessa carta, falando com a igreja, com os gentios. E olha só o que ele escreve. Vós, pois, olha só. Existe algo por trás desse texto de acolhimento, de pertencimento. Foi falado já aqui, no começo. Deus está falando com você nessa noite. Você que se sente meio, meio fora, meio... mas eu não consigo ser tudo isso, pastor. Deus está dizendo para você assim, você faz parte. Vós, porém, olha só, Pedro, judeu, entendeu? Vocês são raça eleita. Deus elegeu vocês. Sacerdócio real, a cultura judaica venera o sacerdote. Ele está dizendo assim, Deus inverteu tudo, Ele colocou vocês como sacerdócio real agora. Nação santa, sabe aquela nação que eu vi em Israel? Não, são vocês, são a nação santa agora. Povo de propriedade exclusiva de Deus, sabe aquele que nós ouvimos dos profetas? Que Israel sempre foi protegido pelo Senhor, glória a Deus por isso. Mas Pedro, o judeu, está dizendo, vocês são propriedade exclusiva de Deus agora, por causa do sangue de Jesus. Afim, qual é o motivo disso? Para fazer aquilo que a gente falhou. Deus veio pelos judeus, mas a gente falhou, Pedro está dizendo. Agora o Evangelho está escancarado para todos. Para quê?
para que vocês proclamem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele continua: vós sim que antes não erais povo. Nós judeus falamos que vocês não eram povo, vocês eram gentios. Vocês não tinham nada com Deus, vocês não tinham aliança, vocês não tinham esperança. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram. Esta é a mensagem de Pedro. É isso que ele entendeu naquela visão. Ele entendeu que esse evangelho está sendo rasgado aos quatro cantos do mundo. Aquele lençol representa que Deus está alcançando todos. Deus vai alcançar todos aqueles que andarem em retidão, aqueles que quiserem o Senhor. Não importa a sua religião, não importa se você tem ou não partido, de que raça você é, desde que você tema o Senhor Jesus, porque naquele dia todas as placas cairão, tudo aquilo que é máscara cairá, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o que tem que acontecer. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meu amado. Nessa noite, não pode haver judeu, nem grego, Gálatas 3:28. Não pode haver mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um só em Cristo Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, sim, com toda a força que Ele merece. Em nome de Jesus.